Aleluia, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças e paz, povo de Deus, amém? Glória a Deus. Você pode assentar aí dando glória a Deus, forte. Isso é forte, é? Misericórdia, amém, glória a Deus. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, amém? Coisa boa estarmos juntos, culto da juventude, glória a Deus. Povo, o Senhor colocou uma palavra no meu coração hoje, eu queria compartilhar com vocês. E na verdade essa palavra já está no meu coração já tem um tempo, e eu queria retomar esse momento, o momento que o Senhor falou comigo e ministrou meu coração. E eu queria trazer aqui uma imagem de um culto nosso no começo do ano. Bota aí por favor, Vitinho. Amém. Cadê ela? Meio escuro o vaso, cadê a outra? É assim mesmo, é? Me ajuda aí, vaso, vá. Haja luz. Amém. Não sei se vocês lembram. Aí, pronto, valeu, obrigado, vaso. Não sei se vocês lembram desse culto. Quem estava aqui nesse culto? Amém. Pouca gente, né? No começo do ano a gente propôs essa temática aí, não é? Construindo 2021, o melhor ano das nossas vidas. E aí nós trouxemos aí essa arrumação, essa proposta, não é? Um irmão veio aqui com a gente e ele levantou aí esse muro, né, de alvenaria, e a gente trabalhou essa temática nesse culto, em outros cultos também, né, construindo o melhor ano das nossas vidas. Aí, ó, tá lá os tijolos. Ele levantou esse muro aí pequeno durante o culto, trouxe aqui argamassa, cimento, né, e aí ele foi colocando ali bloco a bloco, e aí no final do culto o muro estava construído, né, foi uma bênção. Amém, Vaso? Pode acender a luz aí, por favor, só olha aqui, tá? Amém, glória a Deus. E de fato todos nós temos esse desejo, né? Queremos viver o melhor ano das nossas vidas, né? Mas algo me chamou a atenção naquela proposta, né, nossa, é que pese a gente tenha colocado como temática sobre o melhor ano das nossas vidas, o que nós mostramos aqui naquele culto, a proposta naquele culto aqui não foi mostrar o que publicamente as pessoas conhecem ou identificam como o melhor ano das nossas vidas. Ou seja, aqui a gente não trouxe realizações pessoais, aqui a gente não trouxe carro, casa, casamento, enfim, tudo aquilo que muitas vezes nós desejamos e imaginamos como sendo o melhor ano das nossas vidas, né? Aqui não tinham essas realizações, aqui não tinham milagres, né? Não sei se você já parou para pensar o que é um milagre, mas muitas vezes o milagre, via de regra, é aquilo que acontece instantaneamente, de uma forma que nós não conseguimos entender ou explicar. Amém? Normalmente é isso, alguém tem uma doença e é curado daquela doença. Então, alguém está doente num dia, no outro amanhece bom. Então é um milagre, algo aconteceu de uma hora para outra, sem que você tivesse participado, e você não consegue explicar. Fato é que naquele dia, aqui na igreja, nós não apresentamos um milagre, nós apresentamos aquilo que nós devíamos ou devemos fazer para ter o melhor ano das nossas vidas. Nós apresentamos aqui uma construção, não é? Um muro, algo que foi construído aos poucos, não foi um milagre. Você não chegou aqui, uma hora piscou e o muro estava pronto, não é? Aquilo foi uma construção ou um processo. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa noite, né? Vocês não sabem, mas eu lembro que eu estava aqui sentado na frente, e eu vi que o irmão, né, muito exímio, né, colega lá do pastor Thales, ele tinha uma prancheta, e ele tinha ali desenhado como é que ia ser aquele muro, ele sabia quantos tijolos ele ia precisar usar, ele fez aquele muro em um momento anterior, então ele sabia quanto tempo ia gastar, ou seja, foi empenhado ali um tempo, né? Houve um processo até ele entender que para aquele muro, naquela dimensão, ia precisar daquele material, e assim foi feito. Então, um processo está ligado a uma construção.
Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Mateus capítulo 4. Eu vou passear por alguns textos, algumas histórias na verdade. Eu vou ter essa como base, mas eu vou passear por outras histórias, enfim, para apresentar e entregar a vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Você quer receber, amém? Quem disse amém, recebe. Quem não disse amém, recebe também, está aqui, né? Vai receber, tem jeito não. Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus capítulo 4, versículo 18. Você encontrou? Vou ler apenas 18 e 19, mas não feche sua Bíblia, tá? Deixa ela aberta aí, Mateus. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Amém? Glória a Deus. Essa história e esse chamado, esse convite do Senhor, ele acontece logo após um grande milagre, que é conhecido como a pesca maravilhosa. Então, Jesus está dizendo a Pedro: olha, Pedro, agora que você já viu o que eu posso fazer, agora que você já viu um pouco de quem eu sou, está na hora de você se tornar quem eu sou. Agora que você já presenciou uma pequena demonstração, está na hora de você se tornar assim como eu sou. Siga-me e eu os farei pescadores de homens. Então, o objetivo, o propósito, a missão, o chamado, a promessa, o plano de Jesus para Pedro era: eu vou fazer de você um pescador de homens. Amém? Amém. O Senhor convidou, ele disse que ia fazer, ele prometeu que ia fazer dele um pescador de homens. Mas Jesus afirma que para que essa promessa se cumprisse, era preciso que ele fizesse algo, né? Era preciso que ele seguisse. Era preciso que ele seguisse: siga-me, e eu farei de você pescador de homens. Então, o primeiro passo era isso, ele precisaria aceitar aquele comando. Então, Jesus estava chamando Pedro para uma construção. Jesus estava chamando Pedro para viver com ele um processo. E eu tenho visto que é nisso que nós, juventude, temos falhado muito, de forma reiterada. Nós ouvimos falar sobre isso, mas muitas vezes não nos posicionamos de tal forma a reagir ao comando do Senhor, a reagir ao convite do Senhor, a reagir ao siga-me do Senhor. E eu queria bater esse papo com vocês nessa noite. E um ponto que o Senhor colocou no meu coração é que o processo pelo qual todos nós temos que passar, ele vai exigir de nós posturas firmes. O processo pelo qual nós temos que passar exige de nós uma postura convicta, firme, assumindo os riscos por isso. Amém? Amém, já ficou mais fraco. Jesus tinha muita propriedade para falar sobre processos. Ele, em que pese fosse Deus na forma de homem, ele não se privou de passar por todas as fases que um homem tem que passar. Maria teve a sua gestação, do seu ponto de vista biológico normal, concedido pelo Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo, mas ela teve que aguardar o tempo. Jesus nasceu, teve que passar pelo processo até começar a comer, até começar a falar, até começar a andar, e depois começou a brincar, teve a sua infância. Jesus passou pelo processo ali, né, da sua vida, adolescência, e até chegar aos 30 anos de idade, quando ele iria iniciar o seu ministério. Amém? Jesus não se furtou de passar por todos os processos humanos dos quais um homem tem que passar. Então ele sabia o que estava falando. E ele fala para Pedro: olha, Pedro, siga-me, e eu vou fazer de você pescador de homens. Então,
naquele dia maravilhoso, naquele dia incrível, daquela pescaria maravilhosa, Jesus faz aquela promessa para Pedro: olha, meu irmão, eu vou fazer de você um pescador, sabe? Mas ele fala: olha, siga-me. Observe que Jesus, ele faz um convite. Ele não pressiona, ele não obriga, ele não constrange, ele não coloca Pedro ali na parede, ele apenas convida. E é isso que Jesus faz conosco. Ele nos convida, ele fala aos nossos corações. Cabe a nós e compete a nós dizer sim ou não. Mas ele convida Pedro, porque ele tem interesse em melhorar, em aprimorar, em transformar a natureza de Pedro. Jesus nem sempre ou quase nunca está preocupado com a nossa estética. Ele não está muito preocupado com aquilo que você veste. Claro que isso na frente gera uma consequência normal. Mas ele não está preocupado de imediato com o que você veste, ou o que você fala. Ele está preocupado com a sua vida, com o seu coração. Aonde está o seu coração? A quem você tem recorrido? A sua vida é importante para ele. E essa era a preocupação do Senhor com Pedro e também com as nossas vidas. Ele está preocupado que eu e você nos tornemos iguais a ele. Como no modelo original lá do Éden, antes da queda. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse é o projeto original. Igual ao Senhor, ligado com o Senhor, com a capacidade de estar em comunhão com o Senhor. Esse é o projeto original. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, milhares de pessoas se achegavam para ouvir Jesus naquela época, mas ao mesmo tempo, milhares de pessoas iam embora sem qualquer transformação de vidas, porque muitas só queriam o milagre. Não queriam caminhar, não queriam conviver, não queriam passar pelas lutas, não queriam aprender, não queriam ter a sua maturidade forjada. Por isso que eles iam, chegavam, quando acabava o pão, eles iam embora. Mas o Senhor faz um chamado diferente para Pedro. E esse é o motivo, porque muitos jovens não conseguem ter uma vida abundante, porque não conseguem se dispor a cumprir o processo. Olhar para Pedro muitas vezes parece fácil, mas se fosse com você? Se o Senhor Jesus te chamasse: olha, deixa tudo aí e me segue. Muitos iriam dizer: claro que sim, vou na hora, estou dentro, pai, estou on, vamos que vamos. Mas quando você consegue entender ou tenta imaginar a dimensão do que foi aquele convite, talvez isso pareça um pouco mais complicado. Pedro era um pescador, amém? Ele vivia daquilo, era a sua profissão. E nos fala a Bíblia que havia acontecido uma pescaria maravilhosa. Aí eu passo para você a bola, responda no seu coração aí. Imagine você um empresário, e você ora, sabe, por isso a vida toda, e de repente algo acontece, você consegue romper e consegue fazer um negócio da sua vida. Você vai ganhar muito dinheiro com aquilo, deu certo, você vai ser abençoado, sua família, glória a Deus, né? Deu tudo certo como você queria. Já começa a imaginar aqui o carro novo, né? O iPhone 17, tudo certo aqui, vai dar certo. Aí naquele momento do auge da sua bênção, Jesus aparece: ó, deixa tudo aí e me segue. Não é tão simples assim. Mas como eu falei, o processo exige de nós posturas firmes. Você tem que saber o que é que você quer para a sua vida. Quem não sabe o que quer, se contenta com qualquer coisa. Quem não sabe para onde vai, qualquer canto serve. Você que está solteiro, que está solteira, você tem que saber o que é que você quer em Deus para a sua vida, para que quando aparecer alguém, você faça o gabarito. É o que Deus tem para mim? Não é. Se você não sabe o que você quer, o primeiro que vier é lucro. Amém?
Só lembrando que isso não está na mensagem, tá? Fala a Deus. Deus é bom. Vem, deixa tudo e me segue. E se você olhar sua Bíblia aí no versículo 20, no texto que nós lemos lá em Mateus 4, quando Jesus fala, olha, deixa tudo aí e me segue, o que é que Pedro fez? Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Há uma versão que diz, no mesmo instante eles seguiram. Eles não pararam para pensar, para avaliar, para ver como aquilo iria ser na sua vida, na sua empresa, não. De imediato eles aceitaram o convite para o processo. Porque eles sabiam o que eles queriam. Eles vislumbraram no mestre, o próprio mestre. E nós temos que entender esse chamado, amém? Em nome de Jesus. Só vive além quem crê além e quem age além. O processo vai exigir de nós posturas firmes. O segundo ponto é que o processo ele tem o seu próprio tempo. Todo o processo, seja ele qual for, tem o seu próprio tempo, que não é o mesmo, não há uma tabela, ou como era bom que fosse, né? Mas não é assim. Para casamento, espera, né? Tantos anos. Não é assim. Processo é processo. O Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre o livro de Josué. Não só sobre a vida, sobre o livro todo. E há um exemplo emblemático aqui, quando se fala sobre processo e tempo, que é Caleb. Muito bem, alguém falou, no coração, mas falou. Caleb espera 45 anos por uma promessa que Moisés fez. Moisés já tinha morrido. E ele permanecia firme. E diz a Bíblia lá em Josué 14:10, pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Aleluia. Se você parar para analisar a vida de Caleb, você vai entender que durante o processo até chegar à promessa, durante esse período, o que foi que Caleb fez? Ele estava na batalha, guerreando, batalhando, conquistando, conhecendo as terras que o Senhor daria a ele. Ele estava firme. Amém? Ele estava firme. Davi também, quando Davi é chamado lá na casa de Jessé, seu pai, estava lá um menininho cuidando de ovelhas, dali até ele ser, de fato, tomar posse como rei, foi uma longa caminhada. O que Davi fez durante o processo? Continuou cuidando das ovelhas, se preparando para lidar com animais ferozes. Ele estava trabalhando. Durante o processo ele manteve-se fiel, leal. Nós temos que entender, juventude, que o processo, o tempo do processo não é um tempo de entretenimento, é tempo de guerra, é tempo de preparação. Amém? Se o Senhor te chamou para algo, se o Senhor liberou sobre você uma palavra, uma promessa, e você entende que você está nesse processo, entenda, não é tempo de brincar, é tempo de guerrear. É tempo de ir para o campo. É tempo de se preparar. A Bíblia nos mostra isso. Se você olhar para a vida de Daniel, era um adolescente, ou um jovem no início, 18 anos talvez. Você não vê lá na Babilônia momentos em que Daniel está brincando, divertindo. Daniel estava firme num propósito. Ele sabia que estava num processo que o Senhor estava usando. É preciso entender a dimensão do que é isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro ponto dessa mensagem é que o processo, por vezes, vai parecer que está perdido. Não vão ser poucas as vezes
E eu sei do que eu estou falando. Que o processo vai parecer que já era. Vai parecer que o Senhor se esqueceu. Vai parecer que o Senhor se enganou. E eu queria, nesse tópico específico, falar e tratar sobre a vida de José. A história de José inicia de uma forma incrível. José está lá, tem os seus irmãos, 11 irmãos. E aí o Senhor concede um sonho para José. Olha, filho, através dessa visão você está entendendo que você vai governar sobre os seus irmãos. José ali era um dos mais novos. E aí o Senhor confirma esse sonho, esse chamado e essa promessa com um novo sonho. Eu acredito que José naquele momento ficou pensando, opa, agora sim. Quer dizer que eu, papai aqui, novinho, vou dominar geral. Então a minha vida vai ser sucesso. Vou voar, decolar, né? Já vou entrar aqui no cursinho de gestão top, porque eu sei que, né? Mas a Bíblia nos conta que não foi bem assim. Foi bem diferente, na verdade. Traição, plano de assassinato, cova, escravidão, serviçal, calúnia, prisão. O que é que isso tem a ver com a palavra que Deus liberou? É um segredo? A promessa de Deus não tem a ver com você, tem a ver com Ele. A promessa de Deus não tem a ver com o que você acha, não tem a ver com o seu tempo, não tem a ver com os seus princípios, tem a ver com Ele, com o caráter dEle, com o propósito dEle, que vai se cumprir. Tem tudo a ver com Ele. E nós temos que entender que o processo é obra dEle e vai acontecer como Ele quer que aconteça. E assim foi na vida de José. O Senhor colocou isso no meu coração certa feita, que os planos de Deus, a promessa de Deus para as nossas vidas é como uma gestação. Ninguém fica meio grávida. Não, está mais ou menos, metade só. Ou você, a mulher, obviamente, está ou não está grávida. A promessa do Senhor em nossas vidas, quando é liberada, é como uma gestação. Já está em você, já está viva, já está sendo gerada, já está no processo. E só há uma forma de que isso dê errado, é se você ou eu quisermos abortar. Caso contrário, vai acontecer, vai se cumprir. São 9 meses, talvez mais, talvez 45 anos, mas havia vida em Caleb. A vida não morreu em Caleb. Caleb não tem em seus lábios murmuração, reclamação, esperou tanto, finalmente chegou. Não, não, não. Eu estou com o mesmo vigor, com a mesma força, com a mesma energia. E aquilo que eu fiz lá, eu vou continuar fazendo. Eu estou pronto para a guerra. Aleluia. Caleb entendeu o seu chamado. Aleluia. José invejado, enganado, jogado em um poço, vendido como escravo, preso. Mas o final do seu processo foi o palácio de Faraó e o governo sobre o Egito. Jeú, como é que um judeu, lá longe, como é que um judeu vai conseguir entrar lá no palácio, na pirâmide de Faraó? Como é que um judeu vai conseguir entrar lá e ser o governador de todo mundo, na verdade? Como é que isso vai acontecer? De que forma um judeu pode se tornar governador? Deus responde: traição, plano de assassinato, cova, escravidão, serviçal, calúnia e prisão. Por conta disso tudo, José chegou onde chegou. Porque tem tudo a ver com ele. O agir é dele, a forma é dele e o tempo é dele.
Você já parou para pensar nos pormenores dessa história? Está lá José, e aí eles querem vender José, aí vai passando uma caravana de ismaelita. Viu quem era ismaelita? Um povo que vivia de comércio, de negócios, de trocas, de vendas, de especiarias. Eles estavam indo para o Egito, e aí os irmãos de José olham, eita, top de linha, show, ismaelita chegou, vão para longe, vão para o Egito, vão aproveitar a carona, joga José e se livra dele. Mas era o Senhor preparando a carona de José para o local do governo. O que para uns era o fim, para o Senhor era só o transporte, era o Uber. Negão, chegou o teu tempo para levar tu aqui, sabe, sentadinho, sem ter que andar, tu vai com os ismaelitas. Olha como Deus age. E quem eram aqueles ismaelitas? Era o povo que vivia do comércio. E ali imagino eu, tá? Tá lá José vendo o povo comprando, vendendo, negociando. Aqui é bom vender, ali é bom comprar. Vamos fazer assim, acolá, até chegar na casa de Potifar. Passa o tempo. José transforma-se e é chamado para ser governador do Egito. O que é que ele tem que fazer? Comprar, vender, negociar, saber. A escravidão foi a faculdade de José. Foi ali onde ele aprendeu o que ele precisava para ser governador. Você consegue entender como Deus age? E talvez essa sua dor, essa sua luta só esteja te capacitando e impulsionando. Você consegue entender que foi por causa de Golias que Davi tornou-se conhecido? Que Deus usa os inimigos para poder levantar os seus. Aleluia, glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. O que José precisava aprender, ele aprendeu durante o processo. E foi dolorido. Aleluia. O quarto e último ponto dessa mensagem nos fala que o processo não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o seu potencial, não tem nada a ver com a sua desenvoltura, não tem nada a ver com as suas habilidades, tem tudo a ver com Ele, com o Senhor Jesus. Aleluia. Zacarias 4:10 nos fala sobre não desprezar o dia das pequenas coisas, dos pequenos começos. Jesus fala para Pedro: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. O início da caminhada de Pedro, ela passou por essa decisão: siga-me. Ele deixou e seguiu. Foi só isso. Não despreze os pequenos começos. No outro dia, nada aconteceu na vida de Pedro, nada revolucionário. E no outro, também nada. E no outro, ele só seguia acompanhando Jesus. Pedro errou, Pedro foi inconstante, Pedro foi exagerado, Pedro negou, Pedro foi corrigido, Pedro foi exortado, Pedro foi repreendido, mas Jesus continuava acreditando em Pedro, porque ele sabia que aquele era o processo qual Pedro estava passando. A promessa de Deus não se cumpre na força do seu braço, mas é cumprido quando estamos nele. É preciso estar no Senhor. É preciso estar no Senhor. Sabe por que muitos jovens se frustram hoje? Não é porque não conseguem ouvir o convite, eles até ouvem o convite. Não é porque não entendem a promessa, eles entendem a promessa. É porque não aceitam viver o processo. Siga-me e eu farei de você um pescador de homens. Eu entendi que o Senhor me chamou para algo. O Senhor me fez eu entendi. Ele me chamou, venha, me siga. Beleza. Para quê? Para ser um pescador de homens. Então eu já entendi que o Senhor me chamou e já entendi para que o Senhor me chamou. Oh, glória a Deus, aleluia. Eita, Deus tremendo. E agora? E agora fica por isso mesmo muitas vezes. Eu entendi, mas me sentei no banco.
e fiquei esperando que algo acontecesse. Caleb estava no campo, Davi estava no campo, José permanecia firme, Daniel permanecia firme. Não é tempo de entretenimento, é tempo de guerra. E nós temos que estar firmes em posição de guerra. É por isso que muitas pessoas adoram ouvir profetas falando, porque isso nos dá alegria. Eis que te digo, o Senhor te chamou. Posso falar porque já aconteceu. Thales, o Senhor te chamou para ser pastor, serás uma bênção. Thales chora, eita coisa boa, amém. Mas se Thales ficasse só ouvindo, perdão, pastor Thales, ficasse só ouvindo, nada aconteceria. Pastor Thales se posicionou, se apresentou, foi para o campo da batalha, permaneceu firme, convicto, não retrocedeu. É isso, é o processo. Esse é o processo que nós temos que passar, e nós somos convidados, intimados todos os dias. Jesus não te chamou para ouvir uma mensagem, Ele te chamou para ser a mensagem viva. Ser a mensagem. O processo revela quem nós somos, o processo revela nossas fraquezas, ele expõe o nosso caráter, ele coloca em prova a nossa fé, os nossos princípios. O processo nos deixa vulneráveis diante de Deus, o processo escreve a nossa história, o processo é como fogo que queima, que arde, que às vezes dói, mas que refina. E o processo tem a ver com escolhas. Queria convidar o Ministério do Louvor para vir à frente, em nome de Jesus. O processo tem a ver com escolhas. Sabe, lá em João 21, Jesus já tinha se entregue no Calvário, já tinha ressuscitado ao terceiro dia, e ele foi ao encontro dos discípulos. E aí eles estavam pescando novamente, não conseguiram nada. Jesus aparece, ele fala, eles não reconhecem que era Jesus, lance ali a rede que vai dar certo. E eles vão lá, lançam a rede, uma nova pescaria maravilhosa acontece, as redes se arrebentando. Pedro reconhece que é Jesus, sai correndo, é aquela loucura, aquele alvoroço. E o Senhor, Ele refaz o mesmo cenário de quando Ele chamou lá no começo. Pedro, segue-me. Eu vou fazer de você pescador de homens. Eu vou fazer de você pescador de homens. O processo não tinha acabado ainda. Jesus retoma o mesmo cenário. Pedro já havia negado. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, você de fato está disposto a prosseguir nesse processo? Você entende o que é esse processo? Você entende que é chegado um tempo que você de fato será um dos maiores pregadores que esse mundo já viu, Pedro? Você entende isso? Que o que você passou levou você até aqui, Pedro? E que é preciso permanecer firme. Tu me amas? Tu me amas? O Senhor nessa noite nos trouxe aqui para entender, para nos fazer lembrar, para nos fazer entender que nós precisamos passar pelo processo. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus.